Tudo bem? Boa tarde a todos, todo mundo entrando. Uma dica rápida, a quinta dica da série. Vamos lá, todo mundo entrando. A quinta dica da série, dicas para delegado de polícia de Pernambuco. A prova está chegando, faltam poucos dias, né? Talvez um mês e pouquinho, né? E aí, boa tarde, Raquel, pessoal do Amapá. Temos mais de um mês e pouquinho para fazermos a prova, e vai aqui uma dica muito importante para a prova de vocês sobre desistência voluntária e adiamento da prática de crime. O áudio está legal? A conexão está boa? São Luís, vamos lá. Pessoal do Ceará, boa tarde, Goiânia. Belo Rodrigo, meu amigo, está presente, obrigado pelo carinho. Pessoal de Barcelona, parabéns por viajar e não perder a vontade de estudar. Vamos lá, convidem os seus seguidores. Uma dica boa para o concurso de delegado de polícia de Pernambuco, que ocorrerá daqui a pouquinho. Boa aula ontem, legal, que bom. Vamos lá. Pessoal de Goiás, presta atenção. Vamos lá, gente. Uma questão importante. Atenção, isso é controvertido. Pode vir na prova. E se vier, muita gente boa vai errar. Desistência voluntária. Esse instituto, chamado desistência voluntária, ele tem cabimento onde? Ali dentro do iter criminis, dentro do iter, entre a execução e a consumação. O agente ingressa nos atos executórios, não os esgota, desiste de prosseguir na execução e abandona a intenção criminosa. Por isso que é também chamado instituto, tentativa abandonada esse instituto. Então ele inicia a execução, ok? Inicia a execução, não esgota os atos executórios, de acordo com o que ele cogitou, também isso cai muito em prova, e desiste, voluntariamente. Muito bem. A questão de prova presta atenção, meu livro chegou em Goiás, bacana, Manaus também, vamos lá. Amigos, vamos lá. Bons estudos para todo mundo. Pessoal, olha lá, presta atenção. Adiamento da prática de crime. Eu quero matar alguém com uma facada. Uma facada. Professor Ailton, obrigado pela presença, amigo. Grande mestre de Brasília. Pessoal, eu quero matar alguém com uma faca. Uma facada, presta atenção. Eu desfiro a facada, atinjo a vítima de raspão, não consumou, não é? Há uma diferença espacial entre a execução e a consumação, não é isso? Muito bem, não consumou, pegou de raspão a facada e eu faço o quê? Eu deixo para dar prosseguimento no dia seguinte, eu digo, dessa vez escapou, mas amanhã eu volto aqui e mato você. Então esse é o tema. O adiamento da prática do crime. Eu comecei a executar hoje, não consumou, mas o que eu faço? Dei uma facada, pegou o raspão, falou, quer saber? Eu vou prosseguir, mas não hoje. Eu adio para amanhã o prosseguimento. Nesse caso, tem ou não tem desistência voluntária? Duas correntes disputam esse tema em doutrina. Vou te dar a controvérsia, depois vou dizer o que você vai levar para a sua prova. Primeira corrente doutrinária. Nesse caso, eu tenho sim desistência voluntária. Por que eu tenho? Deve haver distinção. Deve ser feita uma distinção entre desistência de propósito e desistência de execução. Não é? Vejam. Deve haver uma distinção entre desistência de propósito e desistência da execução. O propósito do agente continua vivo. Tanto é que ele adiou para o dia seguinte e voltará dia seguinte para matar a vítima. O propósito continua o mesmo. Porém, inegavelmente, ele desistiu de prosseguir naquele momento. Mas amanhã voltará. Amanhã é outro dia. Eu estou a analisar a conduta dele hoje. Hoje ele iniciou a execução e desistiu. Esse adiamento é a desistência em si mesma. Então, olha a distinção. O propósito criminoso
continua vivo, mas o ato executório, inegavelmente, houve ali uma desistência dele. Então, ele desistiu de consumá-lo naquele momento. O que quis o legislador quando criou o Instituto? Impedir o quê? Fazer com que o agente desista de consumar. Portanto, vejam, embora o propósito esteja vivo, o agente continua com o propósito de matar a vítima. É inegável que naquele momento ele efetivamente desistiu e o crime não consumou. Tá bem? Então, nesse caso, existe sim desistência voluntária. Essa posição era a posição do Fragoso e, na Itália, a posição do professor Ottorino Vanini. Ottorino Vanini. Tá bem? Bom, uma segunda posição doutrinária vai dizer que, nesse caso, não houve desistência voluntária. E por que, nesse caso, Gabriel, não se fala para a segunda corrente em desistência voluntária? Vejam, o agente não prosseguiu na execução, mas não porque desistiu de consumar, ele quer consumar. O fato de ele achar meios mais eficazes ou outra forma e repetir o seu intento criminoso executando em outra ocasião, isso não quer dizer que ele desistiu. Desistiu? Não. Permanece viva a intenção de praticar o crime. Ele não desistiu de consumar, ele apenas adiou a execução. Nesse caso, não desistiu. Logo, nessa hipótese de adiamento da prática do crime, não se poderá falar em desistência voluntária. Essa posição era a posição do professor italiano Giuseppe Bettiol. Então vejam, em doutrina, não são todos os autores que falam disso. Uns falam, outros não. No Brasil, há a segurança de um autor de renome, um autor muito badalado, muito respeitado, que a doutrina dele até hoje é relembrada, que é o Heleno Cláudio Fragoso. Então o Fragoso, diz a você, está na primeira corrente. Então, para o Fragoso, nesse caso, eu tenho sim desistência voluntária, tá bem? Em uma prova discursiva aberta ou prova oral, em que vocês têm tempo e espaço para desenvolver uma controvérsia, citar os autores, demonstrar mais conhecimento ao examinador para fazer mais pontos, citem a controvérsia. Uma prova objetiva, como a sua, para delegado de polícia de Pernambuco, não é? Eu iria com a primeira posição. Então, repetindo, se o agente adia a prática do crime, eu tenho desistência voluntária. Embora não haja a desistência do propósito, inegavelmente, em relação à execução, ele desistiu de prosseguir. Tudo bem, amigos? Bom, esse era o tema de hoje. Esse instituto, desistência voluntária, arrependimento eficaz, tentativa, sempre vem em prova. Isso sempre cai, sempre cai. Só não cai mais que concurso de crimes, concurso de pessoas. Reparou que toda prova tem um concurso de crimes, 2, 3 crimes praticados e concurso de pessoas, não é? Então, são os campeões de audiência, mas para esse tema também, desistência voluntária, está sempre caindo em prova. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, amanhã, não esqueçam, temos o grupo de estudo aqui no Periscope, tá bem? Grupo de estudo, tá? Às 10 horas da noite. Gabriel, qual o tema de amanhã? Tipicidade, tá? Não percam, tá bem? Outra coisa, pessoal que reclamou, chorou, que perdeu a promoção, do desconto de 30%, da Juspod no meu livro. Vejam, a Livraria Lei Nova do Rio de Janeiro, ela está essa semana com desconto de 30%. Só no site www.leinova ou Livraria Lei Nova no Céu Certo Agora. Joga lá, livraria no Google, Livraria Lei Nova. Você vai achar. E está lá só essa semana com os 30%. Meus amigos, amanhã voltarei aqui às 10 da noite com o tema tipicidade para o nosso grupo de estudo. Vou tirar as dúvidas de vocês. Tá bem? Um abraço, até amanhã e tchau. Obrigado pela companhia.